Meus irmãos, abramos nossas Bíblias no Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo de número 5, e ouçamos a leitura do versículo de número 9. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 5, versículo 9. Assim nos diz a palavra do nosso Deus, Mateus 5, 9. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Amém. Nós estamos, irmãos, tratando sobre uma série de bênçãos pronunciadas por nosso Senhor no alto de uma montanha aos seus seguidores, que ficou conhecido o sermão inteiro, o ensino inteiro, como o sermão da montanha ou o sermão do monte. E nós temos inicialmente, quando ele passou a abrir a sua boca de modo solene para falar, esta que é a sétima bênção, dita por Cristo, pronunciada por Jesus Cristo àqueles que são seus seguidores. E essa é uma bênção que possui a peculiaridade de ser admirada até por pessoas que não são cristãs. No entanto, ela precisa ser bem entendida por todos nós, a fim de termos uma compreensão exata daquilo que o nosso Senhor pretendeu, daquilo que o autor sagrado pretendeu quando escreveu essas palavras, irmãos. E nós devemos começar, é claro, pelo termo pacificador ou pacificadores, que é uma das bem-aventuranças, bem-aventurados os pacificadores. Pacificador, em primeiro lugar, nós devemos entender o que não é, né? O que Cristo não quis dizer aqui. Primeiro, um pacificador não é uma pessoa pacífica, ou uma pessoa inofensiva, uma pessoa delicada, que constantemente tem em seus lábios com licença, foi engano, me desculpe. Essas coisas fazem parte da vida cristã, mas elas não são centrais aqui, elas não são parte da essência da ideia de pacificação neste texto, irmãos. As pessoas que se desculpam, às vezes até por terem razão, elas podem fazer isso até por uma razão maior, por uma razão mais alta, mas não é o ponto contemplado aqui, a ideia de ser alguém pacífico por temperamento, não é? Também não significa, os pacificadores aqui não significam aqueles que são pacifistas, no sentido de alguém que declara guerra contra toda guerra, não é? Pessoas que são a favor de coisas como desarmamento ou como diálogo em lugar da guerra, em lugar da morte entre pessoas. Embora isso possa estar contemplado, isso é apenas de modo secundário contemplado aqui. Nós temos um centro que devemos respeitar neste texto, irmãos. Para nós entendermos bem o que significa ser um pacificador de acordo com este texto, nós precisamos voltar ao início de tudo. Precisamos voltar ao princípio, naquele tempo em que tudo era paz, em que tudo era shalom. A melhor definição que eu encontrei particularmente no seminário sobre o que significa shalom é esta: shalom é a perfeita harmonia entre todas as coisas criadas. Então Deus, na sua perfeição, na sua bondade, criou todas as coisas diferentes umas das outras, mas ao mesmo tempo Ele promovia entre elas a unidade. O que nós vemos na criação de Deus é que a criação inferior possui suas diferenças, mas sempre em harmonia. O sol está a combinar com a lua, que está a combinar com as estrelas, que combina com a chuva, que combina com a terra, os animais que combinam com outros animais, numa harmonia plena da parte de Deus no mundo inferior. E nós temos também essa harmonia no início, na vida das pessoas, nos seres da criação superior, que são os seres humanos, irmãos. E, no entanto, nós sabemos pela história sacra que os seres humanos resolveram se rebelar contra esse Deus de paz, contra esse Deus do shalom, contra esse Deus da harmonia de todas as coisas. Eles se rebelaram. Só que quando você se separa do Deus da paz,
nada mais tem paz. Tudo é desagregado, tudo passa a ter divisões apenas, distinções apenas, mas não ligações, não harmonizações. Então, o que nós percebemos pela história sagrada é que nós vemos logo o marido que antes vivia bem com a sua mulher, passa a se colocar como inocente, passa a culpá-la de tudo o que acontece. Nós vemos logo a seguir um irmão que, por inveja, mata o outro irmão. Nós vemos o outro uma pessoa matar a outra por bobagem, por assim dizer, só para ver a careta do outro, né? Matar por bobagem, que foi o caso do famoso episódio de Lameque, que chegou a compor uma poesia macabra para celebrar a morte de alguém por uma bobagem. Nós começamos a ver que há uma dificuldade. A partir da dificuldade espiritual, da quebra espiritual com Deus, começa a haver uma quebra no restante da criação, e o shalom, a paz de Deus, é seriamente afetada, irmãos. E o clima de inimizade se espalha assim da alma do indivíduo, de Adão, de Eva, para toda a nossa raça, para toda a nossa vida social. Então essa é a origem, ou a força que terá esse termo pacificadores nesse texto. Porque na sequência da história, porque Deus se importou com este mundo, Ele enviou para nós um pacificador, alguém que começaria uma obra de reunião de todas as coisas que estavam separadas pelo pecado, sendo a principal delas a nossa inimizade com o Senhor Deus. Há uma inimizade básica, fundamental do ser humano desde antes do seu nascimento, entre ele e o Senhor Deus. E esse verbo pacificar, irmãos, que é utilizado aqui por Mateus, ele foi utilizado também pelo apóstolo Paulo e aplicado ao próprio Cristo. É dito que o nosso Senhor fez a paz. É isso que significa literalmente pacificador. É alguém que faz a paz ou que promove a paz, obviamente, entre duas ou mais partes, num conflito ou numa guerra. Então é importante nós notarmos isso, de que a lição que esse texto nos traz, básica, fundamental, que está por trás daquilo que é dito, não há como você ser um pacificador sem que você antes não seja pacificado por Deus através de Jesus Cristo. Não há como isso acontecer. As pessoas muitas vezes querem promover a paz no mundo, mas para nós de nada adianta esse movimento sem que antes não seja feita a paz com o próprio Deus por meio do pacificador. Por que nós dizemos isso? Porque nós cremos que o homem tem um problema fundamental com Deus, que não é de ordem política, não é de ordem social. Existe um desdobramento nessas áreas, mas o epicentro, o grande ponto central desse conflito não ocorre na política nem na sociedade, mas ocorre no coração do homem, em todas as suas relações, que finalmente são relações com Deus. Tudo aquilo que nós pensamos, sentimos, desejamos, não queremos em nossos corações, dizem respeito a posições que nós tomamos, principalmente diante de Deus. Então não faz sentido para nós sermos pacificadores sem que antes tenhamos nos emendado, nos consertado com o Deus da paz. Deus que providenciou inclusive um remendo, ou um emendo, ou uma religação conosco por meio da pessoa de Jesus Cristo, que para nós é a verdadeira religião, irmãos. Uma das diferenças entre a paz de Deus e a paz deste mundo, nosso Senhor colocou isso algumas vezes, falando: eu vou dar a vocês uma paz que o mundo não dá, não é? Uma das diferenças entre essa paz de Cristo, essa paz de Deus e a paz desse mundo, irmãos, é que a paz divina é dada em meio a exigências. Deus não simplesmente pacifica as pessoas sem nenhum tipo de condição, sem nenhum tipo de exigência da parte dele. E, na verdade, Deus só tem paz com quem é perfeito. Deus só tem paz com Jesus Cristo. E isso também é parte do ensino que está aqui subjacente nessa passagem. Deus só tem paz com o seu Filho perfeitíssimo. Deus não tem paz com mais ninguém,
É por isso que nós afirmamos que aquele que recebe a Jesus Cristo, aquele que passa a ser parte do seu corpo, que está unido a Ele, aquele sobre quem é dito, está em Cristo, e sobre Cristo é dito, Cristo está nele, que possui uma união profunda com Cristo, indissolúvel, esse daí pode dizer que tem paz com Deus. Esse pode dizer que é justificado. Então, não há paz com Deus sem justificação dos nossos pecados perante a face do mesmo Deus por meio de Cristo. Não existe possibilidade de paz. Então, esse é o plano de Deus. Deus fez tudo e Ele exige que nós recebamos o Seu Filho como pacificador entre Ele e nós. Aquele que rejeita esse plano é chamado de ímpio na Escritura. E para os ímpios não há paz. Não pode haver paz. Porque ele rejeitou aquilo que de mais sublime Deus fez pela humanidade depois da sua queda, que foi rejeitar o Filho de Deus. E no entanto, irmãos, nós estamos falando aqui de felicidade. Estamos falando daquelas pessoas que fizeram exatamente o contrário. São pessoas que reconhecem que são rebeldes, reconhecem que estão numa guerra com Deus e resolvem levantar os braços e depor suas armas perante os pés de Cristo e se alistar no novo exército. É só assim que as pessoas podem ter paz com o Senhor Deus. Daí Paulo nos falar, como nos falou hoje já no culto, a palavra de Deus em Romanos, que inicia justamente assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. E depois disso, e só depois dessa pacificação, dessa justificação, quando nós tivermos paz com Deus, aí nós temos a capacidade, temos a força, a graça de Deus, para aí sim promover verdadeiramente a paz neste mundo e sermos pessoas felizes exercendo essa função. Porque o texto nos deixa claro que a nossa felicidade passa por essa função nossa como pacificadores neste mundo, irmãos. Notem que isso não significa ausência de problemas. Pelo contrário, nós temos já o alerta na sequência aqui, versículo de número 10, o nosso Senhor dizendo que aqueles que são bem-aventurados, não é? Inclusive por procurarem, buscarem a paz, eles serão perseguidos. O versículo de número 10 nos diz assim: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Isso na sequência, continua o texto a falar sobre perseguições, mostrando que aqueles que procuram a paz passarão por tribulações, por dificuldades em busca desta paz, como nós falamos, irmãos. O próprio Senhor, que é o nosso pacificador, ele foi crucificado. Ele não apenas foi a pessoa mais pacífica do mundo, mas ele atraiu para si perseguições, foi crucificado, e nós não devemos esperar um destino melhor para nós do que ser perseguido pelos homens à medida que somos de fato pacificadores. E se vocês observarem as vezes em que Jesus falou: deixo-vos a minha paz vos dou, não vos la dou como o mundo a dá, ele também preparava os seus discípulos dizendo assim: não tenham medo, né? Eu vou mandar vocês como ovelhas para o meio dos lobos, né? Mas não tenham medo, significando que a coisa não seria tão pacífica assim, embora nós sejamos chamados sim de pacificadores, irmãos. Isso indica que fazer a paz neste mundo é parte de um combate, é parte de uma luta do cristão, é parte da luta do cristão ser um pacificador neste mundo, meus irmãos. Nós temos aqui uma promessa que é feita neste mesmo versículo de número 9: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. A ideia aqui é de que Deus os considerará como seus filhos verdadeiros, como seus filhos legítimos, e vai se relacionar com essas pessoas não como criaturas meramente, mas se relacionará também com eles ou com elas como filhas e filhos.
Hoje, esse título, Filho de Deus, vocês devem ter encontrado em muitos lugares e em muitos lábios, né? Às vezes de modo próprio, às vezes de modo impróprio. Às vezes são pessoas que usam isso como uma expressão barata, depois de, sei lá, elas pegam lá umas férias, né? E elas costumam usar essa expressão: eu também sou filho de Deus, no sentido de que eu mereço essas coisas. Eles vão ver isso em para-choque de caminhão, e vão ver também pessoas que dizem isso de modo apropriado, de fato são filhas de Deus e falam: eu sou, pela graça de Deus, um filho de Deus. Mas naquele tempo, irmãos, esse título não era tão genérico assim, não era tão utilizado assim. Ele era normalmente, no mundo pagão, reservado para imperadores. Os imperadores do Egito usaram isso aí, os da Síria, os da Macedônia, como Alexandre o Grande. Os imperadores romanos também tinham esse título de filhos de Deus. Então, no mundo secular, no mundo pagão, esse título era reservado apenas para imperadores, como se eles fossem encarnações de Deus, né, no mundo. E no meio judaico, esse título também era muito complicado de ser usado, porque ele era visto como blasfemo. Vocês lembram das vezes em que Jesus mesmo quase foi apedrejado, porque ele disse ser um filho de Deus. Então a ideia era de que uma pessoa que fala isso tem algum tipo parte da natureza de Deus foi compartilhada com ele. Porque se você tem um filho, o filho herda suas características, digamos, genéticas, né? Essa ideia genética, ela tem essa força hoje na ciência, mas todo mundo sabe que quando se falava de alguém como filho de Deus, significava que ele compartilhava características próprias daquele Deus que o gerou. Então, isso chegava a ser uma blasfêmia entre os judeus, né? E chegou até a render apedrejamento, tentativas de apedrejamento ao nosso Senhor, irmãos. E, no entanto, Cristo diz que aqueles que são pacificadores serão tratados, serão chamados, serão considerados como filhos de Deus. Evidentemente, ele não está tratando aqui de mini-deuses, não é? Ou de pessoas do mesmo nível que ele é, como filho de Deus único gerado, unigênito filho de Deus, mas ele certamente está falando aqui de um grupo que para ele é a elite da terra, são súditos de um reino, mas ao mesmo tempo são príncipes. E se há uma representação do que significa ser filho de Deus na terra, essa representação, segundo Cristo diz, vem daqueles que foram pacificados por ele, não é? Por Deus, por meio do seu Filho, por meio de cristãos. Os cristãos, eles são chamados de os filhos de Deus nesta terra, irmãos. Então esse é um título que é importante que a gente lembre e lembre aos outros também, que ninguém tem direito de usar esse título hoje, senão aqueles que receberam o pacificador como seu Salvador. Como nos diz João, não é? Ele veio para o que era seu e os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes esse poder de serem feitos filhos de Deus. Quem são esses? A saber, os que creem no seu nome. Então, de fato, há aqui uma correção a muito do que as pessoas pensam hoje, que são simplesmente filhas de Deus apenas por serem criaturas de Deus. A Bíblia diz outra coisa acerca dessas pessoas e às vezes é bom para nós alertar essas pessoas para que elas não vivam no engano. Se elas não foram ainda pacificadas em Cristo, elas não são e não podem ser filhas de Deus, meus irmãos. A natureza da recompensa, sobre a qual já estamos falando aqui, deve nos chamar a atenção, irmãos, também. Assim como nas outras bem-aventuranças, né? Jesus não promete aqui para as pessoas bem-aventuradas carro, casa, um casamento legal. Ele não promete essas coisas que findam nesta vida, irmãos. Vejam que ele apela aqui aos nossos anseios mais altos, aos mais altos mesmo, assim, que só um crente transformado pela graça de Deus pode ter essa natureza que faz com que eles desejem coisas superiores. Vejam que ele fala aqui dos puros de coração, mas não diz que os puros de coração vão receber uma recompensa terrena. Não, diz que eles vão desfrutar da face de Deus, eles vão ver a Deus. O faminto e sedento por justiça, ele não vai ter um mundo melhor, não é a ideia aqui, mas eles serão fartos. E essa fartura certamente não diz respeito a coisas temporais, a coisas carnais.
E agora o texto nos diz que os pacificadores serão chamados filhos de Deus. Assim, alguém que deseja esse tipo de paz aqui, terá como recompensa Deus dizendo para ele que ele é filho. Deus o chamando de filho. Há um cântico muito bonito de um grupo que diz mais ou menos isso. Nós até cantamos aqui um tempo. Bem melhor que tudo que alguém possa ter é ser de Deus um filho. E já imaginaram Deus chamando você de filho? Dizendo que você é mesmo um filho de Deus? Quando vocês param para meditar nisso, olhe, isso é a coisa mais maravilhosa do mundo, é ser um filho de Deus, irmãos. E veja então que a recompensa dos pacificadores é uma recompensa de natureza espiritual também, não uma recompensa de tipo carnal. Seria mais ou menos como se a recompensa ou prêmio de um concurso, por exemplo, de contos, que você ficou de escrever, né? Não vai ser um prêmio em dinheiro que você vai receber, não vai ser uma viagem para algum lugar do planeta maravilhoso para você desfrutar. Não, você vai escrever, passar meses escrevendo um conto para concorrer a 10 livros dos melhores contistas do mundo. Ou seja, você vai receber a recompensa que é da mesma natureza daquilo que você está fazendo ali no momento, né? E só realmente quem ama essa coisa de escrever contos é que vai participar de um concurso em que você vai receber mais contos para estudar, para se aprofundar, não é? Pode ser, normalmente, tem muita gente que não faz assim, não, vou escrever contos porque eu quero ganhar aquele prêmio lá de R$5.000 ou de R$10.000 que as pessoas queiram me dar, não é? Então vejam que a ideia aqui é mais ou menos essa, que o que é prometido não é de outra natureza, não é de uma natureza estranha, diferente aquilo que é ordenado, irmãos. Você quer fazer aquilo porque você quer fazer aquilo, e você vai receber mais daquilo porque você obedeceu aquele ponto inicial. Então é muito interessante essa ideia aqui da recompensa prometida ter uma ligação orgânica com aquilo que você está recebendo como ordem para executar. Seria como se alguém dissesse para você, num outro exemplo, olha, eu vou te dar essa semente, você ama sementes, não é? Se você plantar essa semente, se você regar essa semente, sabe o que é que eu vou te dar? No final, eu vou te dar uma árvore. Vou te dar uma árvore. Não vou te dar dinheiro por isso aí. Eu não vou te dar um material externo. Eu vou te dar isso aqui que você mais ama, que é o desenvolvimento disso aqui. Eu vou te dar mais disso aqui. O que é que isso aponta para nós, irmãos? É que se nós somos motivados em fazendo uma coisa espiritual, por uma recompensa espiritual, então isso só pode vir de uma transformação da parte de Deus. Isso só pode, de fato, ter se originado na graça de Deus. Porque Ele que já nos tem como filhos, Deus diz assim, vocês são meus filhos já. E um dia, se vocês viverem de acordo com aquilo que eu quero, um dia eu vou chamar vocês, sabe de quê? De meus filhos, de meus filhos. Isso interessa a quem? Só interessa a um grupo de pessoas, aos filhos de Deus, aqueles que foram transformados pela graça do Senhor e aqueles que entendem que essas bem-aventuranças possuem entre suas ordens e suas recompensas, né, uma relação orgânica do mesmo tipo. Não há uma recompensa de tipo externo, de natureza externa, que anime os crentes a viverem para Deus. Isso é um ponto muito interessante aqui, irmãos, porque nós conseguimos distinguir no nosso próprio coração se as nossas motivações para seguir a Cristo vêm de fontes externas, não é? Ou são desejadas por coisas que nós podemos ter do lado de fora. Eu falo isso, vocês percebem a importância disso por conta da pregação que tem sido feita hoje em muitos lugares, não é? Que apela para que as pessoas sigam a Jesus para recompensas de tipo terreno, não é? E as bem-aventuranças, elas acabam com isso, elas tratoram essas coisas. Elas não aceitam isso e mostram que o verdadeiro crente deseja a Deus por Deus, quer servir a Deus por Deus, quer as recompensas que Deus dá e não as recompensas que se perdem neste mundo, irmãos. Sobre essa bem-aventurança, como eu disse logo no início desse sermão, irmãos, muitas pessoas já levantaram algumas questões políticas, né? Afinal, nós estamos tratando aqui sobre a questão da paz
que não possui apenas o significado religioso, mas também social e político. A pergunta que fica aqui, que muitas pessoas fazem a respeito dessa bem-aventurança, dos seus limites, é como um pacificador deve lidar, por exemplo, com um Estado corrupto, não é? Essa é uma boa pergunta. E se eu perguntasse a vocês, vocês ouvem de vez em quando falar um post ou outro, gente importante que cria um clima de suspeita, ainda mais num país como o Brasil. Certamente vocês já ouviram falar que há cerca de 14 ou 15 anos nós utilizamos urnas que são fraudadas. Na verdade, aquilo é um jogo, uma armação política e tem como fim, o objetivo de manter certos partidos no poder. Bom, se isso é verdade ou não, o ponto não é esse aqui. O ponto é, se isso fosse confirmado, qual seria a posição de um crente pacificador? E não só essa área, né? Outras áreas também. Se tivesse algum problema com o governo muito grande, qual seria a posição de um crente diante de tudo isso? Já que ele é chamado de pacificador. Essa é uma questão relevante e que pode ser colocada para este texto, para esta bem-aventurança, irmãos. Bom, quando nós observamos o Sermão do Monte inteiro, o que nós vemos é que o princípio da pacificação, ele é aplicado, direcionado à vida social, não à vida política. Observem comigo o princípio dessa pacificação na reconciliação com o irmão, versículo 24 desse capítulo 5. Ele fala aqui desse princípio em operação, quando você está brigado com seu irmão, não é? Depois se lembra no dia da oferta que você tem um problema com ele e você vai se reconciliar com ele. Versículo de número 32 do mesmo capítulo nos dá também a margem para nós afirmarmos a ideia aqui de reconciliação com a sua esposa, não é? Ou cada um com a sua esposa, como sendo também um ato de pacificação. Quando nós vemos aqui também capítulo 5, versículos 44 e 45, que nos fala de inimigos exploradores, né? O texto diz: eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis, vejam a relação entre pacificação e filiação, né? De novo, para que vos torneis filhos do nosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. Quando nós observamos no capítulo 6, irmãos, versículo de número 12, que trata sobre a questão do Pai Nosso, nós temos de novo o princípio da pacificação. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Versículos 14 e 15, a ideia de pacificação volta de novo. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Capítulo de número 7 nos fala sobre não julgarmos mal o outro. Não julgueis para que não sejais julgados, pois com o metro, o critério com que julgardes, sereis julgados. E com a medida com que tiverdes medido, aqui é que a palavra metro, medida, com que tiverdes medido, vos medirão também. Então há aqui o princípio em operação da pacificação, e os irmãos devem ter observado que elas tratam de questões pessoais e de questões da vida em sociedade do cristão, mas não chegam a esboçar aqui nenhum tipo de teoria política para que os crentes se envolvam em protestos ou algo do tipo, em nome desse ser um pacificador, ou buscar a paz, ou fazer a paz neste mundo, irmãos. Que há implicações políticas para o Sermão do Monte, isso está mais do que claro no próprio versículo 10, não é? Que diz que os crentes serão perseguidos. E historicamente nós vimos que essa perseguição não veio apenas de grupos sociais, mas veio do próprio governo, não é? Os governos se organizam, como até hoje, não é? A grande massa religiosa perseguida no mundo chama-se a massa cristã, o povo cristão, não é? Em todo lugar nós vemos perseguição aos cristãos.
Mas nós não temos aqui nenhum tipo de esquema político, nenhum tipo de ensino político de Cristo para a sua igreja, embora nós vejamos atuações individuais e coletivas da igreja no decorrer da história que transformaram muitas sociedades, que até aprovaram leis importantes, né, na vida dos povos, mas nós não temos isso como um ensino direto do Sermão do Monte, irmãos. Isso é muito diferente de dizer que nós temos qualquer tipo de proposta política. Nós não temos proposta política. Nós temos a obrigação de viver para Cristo, de compartilhar as boas novas do Evangelho, de salgar essa terra, de iluminar essa terra, e que as coisas vão acontecendo. Independente do que acontecer, nós continuaremos a servir a Cristo. Vale lembrar que os cristãos, em todas as partes, conseguem viver e procuram viver em paz com todos os homens. E é claro, se eu falo com todos os homens, eles procuram também viver em paz com todos os regimes. Todos os regimes, por piores que sejam, você tem lá um cristão servindo a Deus. Você tem lá um cristão na catacumba servindo a Deus em Roma. Você tem lá um cristão num gulag soviético ou num gulag desses modernos aí, num campo de concentração desses quaisquer. Nós vemos que os crentes são chamados a servir a Deus onde quer que eles estejam, irmãos. Então a igreja tem uma capacidade de adaptação fora do comum a qualquer tipo de regime político. É claro que existem regimes que são mais perversos do que outros. Todos eles são problemáticos. Mas existem alguns que são mais perversos do que outros, e o cristianismo procura trabalhar essa questão, até que isso se resolva. Mas independente de se resolver ou não, eles procuram viver para Deus. Não sei quantos de vocês perceberam que durante um tempo o nosso reverendo Christian expôs aqui a epístola de Paulo a Filemon, não é? E ele mostrava sempre a importância dessa epístola para a subversão do conceito romano de escravidão. E aquilo de fato não ocorreu, a abolição da escravatura não ocorreu no período de Paulo, em que Paulo estava vivo, mas depois o próprio cristianismo promovido por ele foi um fator que de fato determinou a mudança no conceito de escravidão. Então o cristianismo faz essas mudanças políticas, mas não por meio de uma estrutura que é imposta, uma estrutura cristã que é imposta sobre as pessoas, como ocorre com o Islã e com outras religiões. Mas ele faz por meio dessa transformação dos corações, das pessoas que têm que ser transformadas. Então o que o nosso Senhor está tratando aqui é do assunto mais fundamental de todos, que não é política, irmãos. Eu lembro ainda aqui, nesta igreja, estando aqui, que eu recebi e-mails dos irmãos e de outras pessoas só em período de eleição. Depois disso, ninguém mais falava de política. Mas parece que agora que está doendo mesmo no bolso do pessoal, no coração dos brasileiros todos, né? Todo mundo só fala em política, briga só por causa de política. Nem religião estão brigando mais direito. Agora é só política. Você vai para uma rede social, é política, é o tempo todo. Como se esse fosse o assunto mais fundamental da vida. E essas pessoas estão lá preocupadíssimas em mudar o mundo inteiro. Aí você vai lá no quarto dela, não arrumou o quarto. Então vocês percebem que as pessoas são loucas para mudar o mundo inteiro, mas elas não movem uma palha para mudar um relacionamento que elas têm, um problema que elas estão tendo na vida. Então isso é um fenômeno que não é novo, é muito recente, irmãos. O brasileiro era muito alheio à política. Agora fez a conexão entre política e perda de dinheiro, aí o coração começou a disparar, né? Mas na verdade essa conexão é bastante nova. E com isso você termina perdendo uma dessas lições do Sermão do Monte, né? Que é achar que Jesus está fazendo uma proposta para você que seja política, mas na verdade ele está falando aqui aos corações das pessoas e falando de assuntos bastante fundamentais, irmãos. Nós veremos que existe um fundo político aqui no Sermão do Monte, que é com o qual Jesus está ensinando os seus discípulos a lidar, né? Quando ele fala, por exemplo, de olhe, quando você levar um tapa na cara, ofereça outro, provavelmente ele está falando dos guardas romanos. Quando ele fala tem que levar 2 milhas, se mandar você levar uma, ele está falando ali de uma questão muito prática, que se os crentes não agissem daquele jeito, eles podiam morrer. Então ele está falando ali, tem um fundo ali para você considerar politicamente, mas ele está ensinando a como ser crente no meio de uma tirania, de um sistema tirânico.
E os crentes que levam isso em consideração. Não importa o regime em que você esteja, não importa se o Brasil piorar, não importa se o Brasil piorar. Se isso aqui virar uma Venezuela, você vai ser chamado para ser, sabe o que aqui? Um cristão. Esse é o ponto aqui. É por isso que não dá para a gente ser superficial e afirmar que nós temos aqui qualquer base para a construção de uma doutrina política, irmãos. A nossa missão, portanto, não é consertar o mundo, mas nos emendar com Deus e encarar o dia a dia. E no encarar do dia a dia, aí sim nós temos formas de vivenciar essa pacificação de Deus. Por exemplo, procurar trazer palavras de perdão, palavras de paz para as pessoas, que acabe com a amargura das pessoas. É procurar ajudar as pessoas por meio de palavras, por meio de confrontos verbais amorosos também. É evitar desenterrar passado das pessoas, desenterrar defuntos, né? É não gostar de ver circo pegar fogo. É procurar consertar as coisas que estão quebradas. Isso aí é difícil. Postar textão no Face é fácil, gente. É fácil. Agora, mudar o seu mundo interior, mudar um pouquinho só, isso aí já é um desafio gigante, enorme, muito difícil. Muito difícil, de fato, irmãos. Acima de tudo, nós devemos nos lembrar de uma coisa. Ser um pacificador, acima mesmo dessas coisas que eu falei, é compartilhar o Evangelho com as pessoas. É compartilhar o Evangelho. Isso é o que significa, de modo mais sublime, mais alto, ser um pacificador. Você pode não ter a polidez de alguém muito pacífico, não é? Você pode não ter o entendimento de que todas as guerras são injustas, algumas guerras para você podem ser justas, e você pode estar disposto até a pegar em armas, mas lembre-se de que ser um pacificador é, acima de tudo, você ter sido pacificado por Deus e você promover a mesma pacificação da qual você foi alvo da parte de Deus, que veio por meio da mensagem do Evangelho que você ouviu. Então é importante nós lembrarmos disso, irmãos, que não haverá paz com Deus sem Cristo, e não haverá Cristo sem que alguém fale do amor de Cristo para outras pessoas. Seja um pastor que está pregando daqui do púlpito, seja você no compartilhamento diário com as pessoas que não conhecem a Cristo, mas não haverá pacificação e, portanto, não haverão pacificadores se nós não tomarmos uma posição diante de Deus nesse ponto, irmãos, de compartilhar o seu amor por meio da sua palavra. Eu gostaria de encerrar lendo com os irmãos o texto de 1 de João, no capítulo de número 3, que trata dessa questão de você ser um filho de Deus e você ainda não saber o que é que você vai ser no futuro, não é? Que é exatamente o ponto aqui de Mateus, capítulo de número 5. Notem como 1 de João, o apóstolo nos dá uma certeza e depois uma dúvida, não é? Ele diz o que nós somos hoje e diz que nós não sabemos ainda como haveremos de ser no futuro, não é? 1 de João, capítulo de número 3. Versículos 1 e 2, eles nos dizem, 1 de João 3: Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato, somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porque não o conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Que Deus nos abençoe, irmãos, e guarde em nosso coração essas palavras e nos lembre de que nós já somos filhos de Deus, que a nossa grande recompensa há de ser o reconhecimento final de Deus de que de fato nós somos, como hoje já o somos, filhos dele. Que Deus nos abençoe, irmãos.
Amém.